Olá, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus. Queremos iniciar esse nosso estudo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós vamos cantar um hino, da década de 70, porém, que o nome é Ao Orarmos Jesus. Quem souber, canta junto, né? Ao orarmos, Senhor, vem encher-nos com teu amor, para o mundo agitado esquecer, cada dia tua vida viver. Nossa vida vem, pois, transformar, refrigério pra alma nos dar. E agora, com outros irmãos, nos unirmos aqui em oração. Ao orarmos, Senhor, vem encher-nos com teu amor, para o mundo agitado esquecer, cada dia tua vida viver. Nossa vida vem, pois, transformar, refrigério pra alma nos dar. E agora, com outros irmãos, nos unirmos aqui em oração. O texto de Efésios, capítulo 6, versículos 10 a 18. Efésios 6, 10 até o 18. Diz assim: Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra a sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau, e depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Tenham os pés calçados com a preparação do Evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem em todo o tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, e para isso vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. Esse é o texto de Efésios 6, e nós queremos especialmente destacar aqui o versículo 18, quando fala sobre a oração. Meus prezados irmãos e irmãs, o mundo está passando por momentos difíceis em meio a essa pandemia do coronavírus. Por isso eu convido a meditarmos conosco nesse texto de Efésios que acabamos de ler. Sobre a oração, principalmente no versículo 18,
tenho dois pontos importantes aqui que preciso destacar. Primeiro, sempre devemos buscar na Bíblia a orientação para a nossa oração. Existem muitas orientações erradas por aí. Por isso precisamos seguir as orientações da Bíblia sobre a maneira de orar, a atitude de orar, a quem devemos orar, através de quem orar e o que orar. Em segundo lugar, o cuidado que nós devemos ter com as leituras das histórias de homens de Deus. Por exemplo, a história de um evangelista missionário inglês, aí pelos anos de 1850, por aí. O nome dele é George Miller, que sentiu que deveria de abrir um orfanato, sem pedir nenhum tostão ou donativo a ninguém. Nenhuma ajuda de custos com campanhas, envelopes, boletos, nada disso. Ele iria somente pedir a Deus em oração. Acordava às 5 da manhã e orava 3 horas todos os dias, pedindo que Deus o abençoasse e suprisse as necessidades do orfanato. É uma história maravilhosa. Mas, porém, existe um problema. Quando nós lemos e ouvimos uma história dessas, nós não podemos achar que Deus também nos chamou para sermos como o George Miller. E que precisaremos acordar às 5 da manhã, orar 3 horas cada dia, todo dia. Porque eu pergunto a vocês, a Bíblia diz para levantarmos às 5 da manhã e orarmos 3 horas todos os dias? Não. Não diz. A Bíblia não estabelece horário e nem tempo de oração. São 2, 3, 1, 15 minutos, 1 segundo. Né? Portanto, nós não podemos ficar angustiados e preocupados. Não, eu tenho que fazer que nem George Miller fazia. Eu devo orar 3 horas cada dia. Não. Não precisa. Quando nós lemos biografias como estas, assim, desses homens de Deus, e que envolve muita oração, nós não podemos pegar a experiência deles, a experiência desses homens da fé, esses homens de oração, para tornar padrão em nossa vida. Nós não podemos esquecer também que o alvo dessas histórias, o alvo das biografias, nunca é exaltar as pessoas, mas o Deus que está atrás dessas histórias maravilhosas. Portanto, é sempre importante olhar e seguir a orientação que a Bíblia nos dá. Em terceiro lugar, nós queremos voltar ao texto de Efésios, em que o apóstolo Paulo usa a figura de um soldado romano, com toda a sua armadura, pronto para a batalha. Está prontinho para a batalha. No entanto, a armadura, essa armadura que o apóstolo Paulo fala, nada mais é do que a própria pessoa de Cristo. E tudo aquilo que ele conquistou por nós. Vestir-se com toda a armadura é, na verdade, se revestir de Jesus e de todos os benefícios que ele nos conquistou na cruz.
É assim que nós precisamos entender este texto. E o motivo de nós colocarmos a armadura de Deus, de nos revestir de Jesus, está descrito no versículo 12. O apóstolo Paulo diz: a nossa luta é contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Portanto, não é uma luta com gente, não é uma luta com pessoas, mas sim contra o poder do maligno. E a partir do versículo 14, Paulo descreve como deve ser essa armadura de Deus. Ele usa aqui a verdade como cinto, a justiça como uma couraça, os pés com a pregação do evangelho, pregação dele, né? A fé funciona como escudo, e a salvação é como o capacete, e a palavra de Deus como a espada do Espírito. Assim, Paulo descreve a armadura completa, e agora o cristão está pronto para a batalha espiritual. O versículo 18, no entanto, tem uma importante tarefa aqui nesse contexto aqui. Paulo explica de que maneira nós devemos tomar essa armadura e usá-la. Quando ele diz: orem em todo tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica. Portanto, Paulo está deixando aqui bem claro que a oração aqui nesse texto, ela não é uma parte da armadura, mas ela é a maneira pela qual esta armadura é colocada. A oração. Em todo tempo, em todo lugar. Queremos, a partir desse versículo 18, destacar 2 pontos aqui. Primeiro, a oração é um dever de todo cristão. E segundo, o que significa orar em todo o tempo. Parece até soar meio estranho falar que a oração é um dever de todo cristão. Mas sabemos que é um dever de todo cristão viver uma vida de oração. Isso não é uma ordem divina arbitrária. Não. A razão desse dever é que Deus, em sua soberania, Deus, em sua sabedoria também, determinou a oração como um meio pelo qual Ele quer se conectar conosco, com os seus filhos. E é por onde Ele irá nos abençoar, suprir nossas necessidades e cuidar de nossas dificuldades. Com isso, o que nós vemos é a nossa total dependência dele. Ele está acima de nós. Está acima de nós. E por outra, nós precisamos dele, principalmente nos momentos de angústia, de dificuldade, situação difíceis. Nós estamos vivendo e temos muitas pessoas enfermas por causa dessa pandemia e de outras doenças graves por aí. A oração nos coloca, então, em nosso devido lugar. Ele é Deus. Ele é o Criador. E nós, as suas criaturas. Segundo lugar, orar em todo o tempo. Significa que em todas as ocasiões, em cada momento, em cada circunstância e situação em que nós nos encontramos.
A Bíblia nos ensina isso em vários textos, né? Nós temos uma, por exemplo, no Antigo Testamento. Vemos os grandes homens, como Daniel, que orava 3 vezes ao dia. Nós temos uma situação que Davi orava 7 vezes ao dia. O próprio Jesus nos contou várias parábolas sobre a necessidade de orarmos sem cessar. Nós temos a história, por exemplo, daquela viúva em relação ao juiz. A viúva tinha um problema e não conseguia resolver esse problema e sempre pedia ao juiz para resolver a causa dela. E ela tanto insistiu, mas tanto insistiu, que ele, já cansado dessa insistência toda, atendeu ao pedido dela. E Jesus conclui de uma forma assim muito interessante. Jesus conclui em Lucas 18:7, ele conclui dizendo: será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos aos seus filhos, que a ele clamam dia e noite? Interessante, né? Para terminar, essa é uma palavra de Jesus sobre o dever de orarmos todo o tempo. Ele mesmo ensinou a pedir todo o tempo, todo dia, a cada momento, quando ele ensinou o Pai Nosso. E no Pai Nosso, ele ensinou dizendo assim: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Né? Então nós não podemos pedir hoje o pão de amanhã. Né? Podemos pedir. Todo dia precisamos pedir esse pão diário. Né? Ou seja, precisamos orar todos os dias, o tempo todo, também pelo sustento de nosso corpo. E numa dessas noites, nós vemos aqui um Jesus se recolhendo para fazer a oração, para conversar com o seu Pai. E numa dessas noites, Jesus disse então aos seus discípulos: vigiem e orem para que não caiam em tentação. Nós sabemos o que aconteceu. Nós sabemos o resultado disso. Foi naquela noite triste do Getsêmani, em que ele estava prestes a enfrentar a cruz, e pede para eles: vigiem e orem. E o que aconteceu com Pedro e os seus companheiros? Dormiram. Sim, dormiram. E Jesus se dirige a Pedro e se dirige, claro, aos seus companheiros, dizendo: nenhuma hora vocês puderam vigiar e orar comigo. Nem uma hora. Nenhuma hora vocês conseguiram. Com isso, por outro lado, Jesus está mostrando a importância de vigiar, a importância de orar em todo o tempo, em todo e qualquer lugar, para vencermos as tentações do maligno. Os próprios apóstolos entenderam essa situação toda, entenderam e aprenderam essa lição e ensinaram isso aos seus congregados, às suas congregações. Em Romanos 12:12, Colossenses 4:2, o apóstolo Paulo diz nesses dois textos: perseverai na oração. Perseverar significa insistir em todo o tempo. Orar sem cessar, como disse ele. Buscar a Deus insistentemente e com frequência, sempre, em todo momento. Portanto, a Bíblia é muito clara, do começo ao fim, não somente no que ela diz, não somente mostrando que é um dever cristão orar, mas que é um dever do cristão orar em todo o tempo. Significa viver uma vida
de oração. Que a sua vida seja caracterizada pela oração em cada circunstância, em cada momento, em cada e toda a situação, diante de qualquer decisão que ele tomar. Orem em todo o tempo, diz o Senhor. E é claro que orar não substitui o culto. Não substitui também as nossas obras, nossas ações. Precisamos agir. Mas esse é um assunto que eu quero comentar no nosso próximo estudo. Vamos orar. Senhor amado Pai, este momento de falar contigo sempre é muito especial. Somos-te gratos pela tua paciência em ouvir as nossas lamúrias, dificuldades e problemas que afetam a nossa vida. Não nos abandones e fica conosco, enchendo-nos do poder do Espírito Santo, a fim de podermos orar em todos os momentos e em todas as circunstâncias e lugares, levantando mãos santas sem ira e sem animosidade, e assim vigiar contra as tentações e ataques do maligno. Fica conosco e abençoe as nossas famílias, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém. Lembra aqui que nós teremos o nosso encontro na casa, encontro com Jesus na casa dele, neste sábado, nosso culto às 20 horas. E nesse momento nós teremos pequena homenagem também às nossas mamães. Que Deus nos guarde de todo o mal, hoje e sempre. Amém.